Saudações a todos os amigos. Estamos no curso de iniciação ao Espiritismo, na 9ª aula, o Evangelho no Lar. É uma prática espiritual que realmente é muito salutar, mas ela está acontecendo no movimento espírita não há tempos demais, talvez uns 20 anos. E começou justamente de uma inspiração, de uma sugestão dos amigos espirituais, através de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel e outros espíritos sugeriram o Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É um estudo do Evangelho, mas não se faz num centro, numa casa espírita. Ele é realizado no interior do lar, na família. E esse Evangelho no Lar é uma prática que realmente melhora o ambiente afetivo e espiritual da família. Traz muitos benefícios que devagarinho nós vamos enumerando. O primeiro deles, enseja um momento de paz e compreensão na família. A família está reunida, mas sabem como é família? Nós sempre temos probleminhas, divergências, pequenas discussões. Não, mas agora não, no Evangelho no Lar, a família está reunida não para falar de dificuldades, problemas, divergências. Todos da família estão voltados para o Evangelho de Jesus. É um ponto de interesse superior. E isto une mais os elementos da família. Olha, outro benefício. Porque antigamente, nas casas, se faziam reuniões com fundo espiritual, de elevação, de oração. Inclusive as novenas, não é? As novenas se faziam nos lares, mas nós mesmos só aprendíamos mais a orar quando a mãezinha ia nos colocar para dormir, que nos ensinava a colocar as mãos postas e, enfim, fazer uma oração. Atualmente, nós quase não temos isso nos lares. Não há aquela oração em conjunto na família. Quando muito, cada um ora escondidinho no seu quarto, separadamente. Mas o Evangelho no Lar enseja, de novo, uma atividade espiritual em conjunto na família. E é claro que vai ampliar o conhecimento e entendimento dos familiares em relação ao Evangelho. Porque nós vamos estudar as passagens, recordar as passagens do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E, naturalmente, nós vamos crescer no conhecimento, porque nós nos dizemos cristãos, mas nem sempre conhecemos bem toda a vida de Jesus. E com o Evangelho no Lar, nós temos a oportunidade de recordar, reviver a vida de Jesus aqui entre nós. E quando estamos com estes pensamentos e sentimentos de um objetivo superior, claro que o padrão vibratório de todos é elevado, porque é o ponto de interesse, é um ponto de interesse superior, é algo que não diz respeito às questiúnculas da vida material. E é claro que esse conhecimento todo também vai nos dar maior entendimento dos porquês e paraquês da vida. E vai nos dar coragem para enfrentar. Porque nós aprendemos com Jesus que a nossa vida na Terra tem um objetivo e que não nos faltará nunca amparo espiritual. Outro benefício que o Evangelho no Lar traz é que ele higieniza o ambiente espiritual de todos nós. Em primeiro lugar, nós mesmos. Sabemos que vivemos numa atmosfera de fluidos. Assim como estamos envoltos numa atmosfera de ar, também estamos envoltos numa atmosfera de fluidos. E esses fluidos, eles são neutros, mas vão adquirir a qualidade dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas. E como são conturbados os nossos ambientes, não é? Porque que tipos de pensamentos nos são usuais? Que tipos de sentimentos? Mas quando fazemos o Evangelho no Lar, nós cultivamos pensamentos e sentimentos melhores. E isso como que transforma os fluidos, os purifica.
e nós deixamos de pensar em coisas más e passamos a pensar em coisas boas. Higienizamos o ambiente fluídico, espiritual do lar. Não somente isso, nós também atraímos a presença dos bons espíritos. Chega-te aos bons e serás um deles. Os bons espíritos só são atraídos pelas pessoas que se esforçam por uma ordem de pensamentos acima do comum, pelo interesse espiritual. Aí esses amigos espirituais se aproximam, são atraídos por isso. Nossos propósitos do bem, nosso desejo de sermos pessoas de boa moral, são como que um convite, uma atração, um chamado para os espíritos bons. E vai repercutir também naqueles outros espíritos que estão ao nosso redor. Nós sabemos que são dois mundos que se interpenetram, o plano espiritual e o plano dos encarnados. E nós costumamos estar envoltos, reunidos com espíritos como nós. Não vamos dizer malévolos, mas espíritos que ainda não têm um desenvolvimento espiritual superior. Claro que então são aquelas tristezas, são aqueles problemas, são aquelas angústias, aquelas aflições. Esses espíritos que muitas vezes estão ligados a nós, são espíritos assim, nós diríamos confusos, sofredores, como nós mesmos. Mas se nós melhoramos com o Evangelho no lar, eles também, eles são beneficiados com estes pensamentos, estas vibrações. E é por isso que o Evangelho no lar higieniza o nosso ambiente e o dos espíritos que nos envolvem. Fazer o Evangelho no lar, portanto, é ajudar a formar um mundo melhor na Terra. Evangelização, ela estimula o que temos de bom, ela acentua a fraternidade que existe em cada criatura, porque nós somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Existe em nós essa possibilidade de sermos fraternos. E assim vai fazer germinar em cada lar as sementes do amor e da paz. Evangelho no lar. É uma prática tão simples e traz tantos benefícios. Quando pensamos assim, vem uma vontade. Por que não fazer? Quero fazer também o Evangelho no lar, na minha casa, junto à minha família. E aí nós perguntamos, mas como é que a gente pratica o Evangelho no lar? Como é que se realiza? Então vamos ver lá. Providências preliminares. Temos de marcar um dia da semana e um horário. É porque é semanal apenas. Mas por que um dia da semana e um horário? É que as pessoas da família têm muitas atividades, cada um tem o seu a fazer. Então nós vamos ter que escolher um dia e horário em que a família toda possa estar reunida. Porque o Evangelho é da família e precisamos estar reunidos. Então, há necessidade de um dia e um horário estabelecidos. A família inteira? Precisa a família inteira? Seria ideal, mas pelo menos os que se dispuserem a isso. E se os outros não quiserem? Ninguém na família mais quer, só eu. Você pode fazer sozinho o Evangelho no lar. O estudo, a elevação do pensamento. Claro que em conjunto iria ser mais produtivo, não é? A soma das emoções de todos. Dia e horário, eles vão ser fixos e certos. Não pode ser. Esta semana eu faço na quinta-feira, na outra semana na terça, depois eu vou fazer na sexta. Não, tem que ser dias fixos e certos. E rigorosamente observados. Que intransigência, que intolerância. Por que rigorosamente observados? Porque nós não queremos fazer o Evangelho no lar só nós, sozinhos. Nós queremos a presença e a proteção dos bons espíritos, dos nossos amigos espirituais. E eles têm muitas ocupações na vida do além. Será que eles não têm nada a fazer
só olhar por nós? Não, eles têm afazeres, mas fraternamente, bondosamente, eles reservam um horário para nós, conforme a nossa possibilidade. Veja como eles são muito fraternos, não é? O que podemos oferecer, eles procuram aproveitar para estar conosco. Talvez que alguém diga, eu pensei que os nossos protetores espirituais estivessem sempre conosco, que estivessem à nossa volta, acompanhando-nos. Não perca essa ideia de que um protetor espiritual é uma babá. Nós não temos babás espirituais, não. Esses protetores certamente velam por nós, mas eles podem fazer isso em certas circunstâncias, mesmo à distância, telepaticamente. Neste ponto, uma comparação que acho que nos ajuda a entender é quando a mãezinha está ocupada lá na cozinha fazendo o almoço e deixou 2, 3 filhinhos na sala. E as crianças sempre estão fazendo algum ruído, conversando. De repente fica tudo quietinho. A mamãe lá na cozinha, atenta, que é que vocês estão fazendo aí? Porque, embora à distância, ela conhece seus filhos e seus movimentos, não é? Então, os espíritos que nos protegem, à distância, têm ligação telepática conosco e podem nos passar instruções, podem nos alertar, aproximar-se mais se for necessário. Agora, quando há um problema maior em nossa vida, às vezes pela nossa programação de reencarnação, uma luta, uma dificuldade, você vai então dizer, meu anjo de guarda, me ajude. Ele já está lá. Você pensa que o está chamando, mas ele já está lá, porque ele sabe destes momentos mais difíceis e necessários. Além, então, de nós escolhermos um dia e um horário fixo, nós temos que escolher também quem é que vai dirigir a reunião na família. Vamos começar a disputar? Não precisa. Vai ser, de preferência, o chefe da família. Por que tem que ser ele? Seria tão bom que nós reforçássemos a função do chefe de família, não é? Que está muito desgastada, mas uma liderança é necessária. Então, se puder ser o chefe da família, muito bom. Por que pode ser o chefe da família? Quando ele está preparado por conhecimentos doutrinários para dirigir a reunião. Se ele é chefe da família, mas não sabe nada do conhecimento espiritual, então é preferível que seja outra pessoa. Quem? Aquele que no grupo tiver maiores conhecimentos doutrinários. Às vezes pode até ocorrer de ser um jovem filho da família, uma jovenzinha, mas tem maior conhecimento. Nós sabemos que o espírito não tem a idade do corpo, não é? Então, aí depois que escolhemos quem vai dirigir a reunião, nós pensamos onde, em que local da casa nós vamos realizar essa reunião, o Evangelho no Lar. Nós temos que escolher o cômodo que sirva melhor para essa atividade. Aquele que oferece mais acomodação, quantas pessoas são, se ficam realmente bem acomodadas, se há assentos para todos. E também que não haja muitos ruídos e interrupções. Nós vamos escolher na nossa casa o cômodo que ofereça melhor acomodação. Por exemplo, não vamos, de preferência, se pudermos, não vamos pôr naquela sala que fica que dá para a rua, por causa dos ruídos da rua, as pessoas que passam conversando, os veículos, não vai ser talvez o mais adequado. Mas então na minha casa, se não for a sala, os quartos também não são adequados. Tem que ser na cozinha, na copa cozinha. Pode? Pode. Se tudo estiver limpinho, arrumado, não há problema nenhum, não é? E aí nós vamos estudar o Evangelho. Por qual livro? Qual é o livro adequado? Bom, geralmente nós recomendamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, mas com conteúdo das mensagens do alto, não é? E vamos funcionar como? Começamos por onde? Vamos abrir ao acaso?
Muita gente gosta dessa escolha, porque diz que quando se abre assim um livro espírita, parece que cai na página que a gente precisava ouvir, que é um conselho especial. Percamos essa ideia. Tudo nos serve, tudo é útil. Onde quer que abramos, há um ensinamento para nós. Mas não é bom abrir ao acaso, porque às vezes o livro fica viciado, você abre nas mesmas partes, não é? Para conhecer o livro todo, seria bom fazer uma leitura sequente, metódica. E quando chegar ao fim do livro, bom, aí nós podemos repetir. Porque você uma vez na vida escutou um ensinamento, não custa repetir. Ou então você escolhe um outro livro espírita, de comentários evangélicos. Mas eu preferia que fosse um estudo mediúnico, não pode, não? E eu gosto mais da ciência, que tal? Não é adequado. Porque nós estamos com o evangelho no lar, objetivando edificar moralmente. E a mensagem moralizante está no evangelho. Não é hora de outros estudos para nosso crescimento intelectual. Nós podemos fazer uma sugestão, além de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na literatura espírita, há vários livros que se adaptam. Mas nós lembramos da Meimei, um espírito através do Chico Xavier. Ela escreveu Pai Nosso, ou Evangelho em Casa. São livros muito bons, com histórias que as crianças apreciam. E eu me permito também sugerir um livro meu, Parábolas que Jesus contou e servem para sempre. Estamos já com o aposento escolhido, estamos com o livro selecionado. E que mais que temos que pensar? Meia hora antes da reunião, vamos desligar rádio, televisão e outros aparelhos de som, de imagem. Por quê? Eu gosto tanto. Mas você está agitando sua mente. Você vai precisar da sua mente para esse evangelho no lar, sua mente calma, tranquila, limpa, preparada para receber a semeadura do evangelho. E se você está muito ativado na mente por estes meios de comunicação, você não vai conseguir essa serenidade. E ainda mais que a televisão, rádio, cada notícia, não é? É notícia preocupante, perturbadora, agitante. Mas nenhuma musiquinha não pode? Claro que pode. Suave, volume brando. Isso favorece o estudo, a prece, a vibração. E fluidificar a água? Que tal? Eu sei que a água pode ser fluidificada e que faz muito bem. Se houver na casa um enfermo ou alguém debilitado ou muito aflito, nós podemos fluidificar a água. Essa água fluidificada, então, é especial para ele, somente para ele, e vai ser colocada num recipiente adequado e distribuída, oferecida a ele após a reunião. Os demais não precisam de água fluidificada. Nós estamos saudáveis. Geralmente, quando nós oramos assim, voltamos o pensamento para o mais alto, já os nossos fluidos são revigorados, tonificados, nós estamos abastecidos, não é preciso tomar copinho d'água fluidificada no Evangelho no lar. E aí a reunião começa, não é? Começa. Com a prece inicial, como é de praxe. Não fale isso sobre a prece. A prece nunca é de praxe. No mundo aqui fora é que nós temos certas fórmulas de praxe para iniciar reuniões. No nosso caso, a prece é funcional. Ela tem um propósito, um objetivo. Nós aprendemos na doutrina espírita que a prece é a elevação do pensamento ao alto. Isso que é prece. E nós estamos justamente elevando o pensamento porque nós queremos pedir assistência e proteção espiritual. É uma prece, não é uma formalidade. Ela é simples, sincera e breve. Não vamos fazer longa oração, não é? Ela é breve.
De preferência, aquela prece que sai do coração, espontânea. Mas se não tiver condição para isso, pode dizer uma prece decorada. Só que quando disser a prece decorada, faça com sentimento, pensando naquilo que você está falando. Algumas pessoas acham que não oram porque não sabem falar bonito. Não, a prece não é uma questão de palavras bonitas, é uma questão de sentimento. Quem é que vai fazer? Por isso mesmo, se é tão simples, qualquer um poderá fazer a prece. Depois da prece, a leitura do livro, o trecho que foi selecionado. Não pode escolher um trecho muito longo, não, porque as pessoas vão se enfadar, a atenção decai, e nós queremos que as pessoas prestem atenção na leitura. Então deve ser um trecho pequeno. E aí nós vamos comentar sobre o que lemos. O que se entendeu? O que será que significa isso? O que é que você acha? Porque nós estamos querendo buscar o que Jesus está nos falando naquela mensagem, naquela passagem. Porque nós vamos querer aprender com o Mestre e aplicar na nossa vida diária. O Evangelho no Lar, o estudo do Evangelho, é para orientação de nossa vida. É para orientar o nosso comportamento, a nossa conduta moral. Por isso mesmo, nós podemos fazer algumas recomendações a quem estiver dirigindo a reunião de Evangelho no Lar. Deve colocar as lições comentadas ao alcance de todos os participantes, mesmo os de menor compreensão intelectual. Às vezes, na reunião, nós temos filhos menores. Às vezes, está participando da nossa reunião em família um serviçal da casa, que não tem muita instrução. Então, nós vamos esclarecer a passagem, comentar a passagem. E vamos incentivar todos que também entrem nos comentários. Talvez que alguma pessoa ali diga, mas eu nem sei o que dizer, não é? Nós perguntamos, mas o que você acha? O que você pensou quando você escutou essa leitura? Aí a pessoa sempre terá alguma coisa para dizer. Nessas preces e leituras, nós podemos fazer um rodízio. Cada vez é um que lê, cada vez é um que faz a prece. Assim todos participam, não é? Durante o estudo, o comentário, vamos procurar que todos mantenham a conversação em cunho edificante apropriado. Evangelho no lar, família reunida, assuntos morais colocados, de repente, não é? Nós podemos descair na orientação. Um exemplo, foi abordado o caso de Maria Madalena, e muitos a têm como uma mulher adúltera, uma prostituta, e não é bem verdade. Ela era uma mulher dominada por 7 espíritos obsessores e Jesus a libertou. Mas quando se fala da mulher adúltera, naturalmente alguns começam a falar da prostituição e como anda no mundo e a política, porque que o governo não controla. Desviamos. Esse não é o propósito do Evangelho no Lar. É nós nos abeberarmos dos ensinos, da orientação espiritual, não é? Outra coisa que não devemos é, diante de um ensinamento do Evangelho, alguém dizer para o outro, está vendo? Essa carapuça é para você. Nós estamos fazendo críticas pessoais, né? Às vezes, direta ou indireta, não tem importância, não convém. Porque aquelas pessoas da família, as pessoas que estão assistindo, se elas se sentirem criticadas no Evangelho no Lar, elas não querem vir mais. Não é um ambiente de elevação do pensamento e de fraternidade. É uma reunião de acusação e elas se sentem desconfortáveis e aí nós perdemos o convívio da pessoa. Também não devemos falar em desdouro de religiões, grupos, pessoas. Aliás, o espírita já é orientado, não é? São graus de evolução. Todas as religiões atendem à necessidades de cada pessoa no seu grau de evolução. Temos de respeitar os outros como queremos ser respeitados, não é? Então, evitemos
falar em desdouro de religiões, grupos ou pessoas. E, claro, evitamos qualquer polêmica ou discussão. É um exercício, né, o Evangelho no Lar. Um exercício de um comportamento melhor. Não é costumeiro em nós, mas é um bom exercício. E aí, finalmente, nós temos as vibrações. Pode ser que na família, pelo menos numa primeira vez, alguém não sabe o que é e vai precisar de uma pequena explicação. Que sempre que a gente está pensando, sentindo, a gente está vibrando, provocando efeitos na atmosfera fluídica que nos cerca. São vibrações. E com essas vibrações podemos beneficiar as pessoas também. E aí uma sugestão de pontos que nós vamos colocar para que façamos a vibração. Podemos vibrar pelo nosso lar, por estas pessoas que estão participando do Evangelho, por nossos parentes, amigos. Não esquecer os desencarnados, porque são os nossos entes queridos que estão distanciados em relação ao corpo, mas estão presentes no afeto que guardam por nós e nós por eles, não é? Podemos vibrar também para que o Evangelho seja implantado e vivenciado em todos os lares. Imaginaram o dia em que a humanidade toda se guiar pelo Evangelho? A Terra será um mundo bem melhor, não é? Vamos desejar que mais pessoas tenham essa oportunidade, conheçam essa possibilidade. Vamos vibrar também pela cura. Será que nós vamos obter a cura? Pelo menos a melhoria dos enfermos. Enfermos do corpo, enfermos da alma. Para que os seus sofrimentos sejam diminuídos. As vicissitudes, as lutas da vida sejam amenizadas, não é? Aí nós oramos por familiares, por conhecidos, pelos que estão hospitalizados. Vamos vibrar também, olha, outra sugestão, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões. Eis um exercício bom para nós limparmos o coração de prevenções contra quem quer que seja no campo religioso, não é? Vibramos também, se quisermos, pelo amparo e incentivo aos trabalhadores no bem e na verdade. Nós rogamos a Deus proteção contra as criaturas que chamamos de maus. E que tal a gente lembrar dos bons? Os bons precisam de apoio, precisam de incentivo, precisam de ajuda para realizarem suas tarefas tão lindas. Cientistas que estão a ponto de descobrir alguma coisa em benefício da humanidade. Artistas que levam mensagens e fazem com que a gente se sinta vivo no sentimento. Educadores que nos orientam na instrução intelectual e moral. Vamos orar por eles, pelos que trabalham para o bem e a verdade. Podemos orar ainda, vibrar pela paz na terra. E aí a gente pensa nos governantes de todos os povos, de todas as nações e do nosso país também. Não vamos vibrar contra ninguém. Vamos vibrar para que eles acertem mais e errem menos. Se eles forem ajudados, toda a população é ajudada também. Vibremos também pelos casos que estão acontecendo no momento, na cidade, no mundo, e estão chamando nossa atenção. Um desastre, uma calamidade. E aí nós podemos todos desejar o melhor, rogar a Deus pelo melhor, não é? E se houver algum outro motivo que nos leve a fazer uma vibração, também podemos, se o grupo acha conveniente, nós podemos fazer mais uma vibração do assunto que interessar. Não somos obrigados a fazer todas essas vibrações. Sempre temos que tomar cuidado para que o Evangelho no lar não fique cansativo. Às vezes fazemos 3, 4 vibrações, as mais importantes. Talvez que pensemos, vibramos. Vibramos sinceramente, vibramos com o coração. Conseguimos. Não. Nós conseguimos bons resultados, mas não que solucionemos todos os problemas. Não basta vibrar para que as coisas se modifiquem.
Por exemplo, vibremos pelos órfãozinhos, que pelas ruas não tem ninguém. Nós estamos emocionados, não é? Parece, mas não fazemos nada pelos órfãos. Nem ajudamos uma instituição que cuida dos órfãos. Aí não vale. A vibração tem seus limites. São emanações, são ondas, são fluidos, mas ela tem a sua limitação. Depende da nossa atividade para concretizar tudo. Como é que nós podemos fazer que o mundo seja um planeta melhor, mais fraterno, mais organizado? Através dos nossos pensamentos, palavras e atos, em todos os instantes, sem esmorecimento. Sustentados pela fé. Nós vamos sempre desejar o bem, sempre confiar no bem, sempre trabalhar pelo bem. E aí vem a prece de novo. De novo, para encerrar. A prece nós abrimos, falamos com o alto, buscamos amparo, agora vamos agradecer. Certamente recebemos, não é? Então, é um dever de gratidão. E há uns cuidados a tomar para o Evangelho no lar. Emmanuel escreveu na mensagem, através do Chico Xavier, culto do Evangelho no lar. Nós estamos evitando a palavra culto. Não estamos corrigindo Emmanuel. É uma questão a ideia que dá. Culto não parece algo ritualístico, exterior? Então, nós evitamos essa conotação da palavra. Está certo que é um culto. Nós estamos ali cultuando a Deus, relembrando o Evangelho, Jesus. Mas se a gente falar a palavra culto do Evangelho no lar, o pessoal já pensa num ritual, não é? E o Espiritismo não adota rituais. Então, nós vamos evitar falar culto, falamos apenas Evangelho no lar. E essa reunião não pode ser além de 30 minutos. Ao redor de 20 minutos está muito bom, né? Porque, além disso, nós cansamos as pessoas e já não contamos com a participação efetiva delas. Ainda mais alguns cuidados que precisamos tomar. Quanta coisa, não é? Só para fazer um evangelho no lar. Bom, depois a gente, na aplicação, é simples, enxuta. Mas na hora de comentar a respeito, temos que falar bastante. Não suspender a realização da reunião em virtude de passeios adiáveis ou acontecimentos irrelevantes. Justamente na noite, no tarde, no dia em que há o Evangelho no lar, a gente marca um passeio. Não, esse passeio não pode ser feito no outro dia. Se são passeios adiáveis, deixemos para outro dia. Acontecimentos irrelevantes. E meu time vai hoje, é a definição para o meu time, se ele ganha ou não ganha. É o capítulo final da novela. Nós não vamos poder desmarcar o Evangelho no lar. É um compromisso espiritual. Os amigos espirituais reservaram para nós, com todo carinho. Nós não podemos perder. São só 20 minutos dentro de uma semana, de muitas horas. Não podemos perder. E se chegar visitantes? De repente a gente vai começar o Evangelho no lar e batem na porta, chega alguém. Vamos convidar para participar. Olha, nós fazemos uma reunião de estudo do Evangelho, quer participar conosco? Se a pessoa quiser, fica conosco. Pode ser que espíritos amigos, querendo ajudar aquela pessoa, sugeriram a ela nos fazer uma visita exatamente na hora do Evangelho no lar. E nós, sem entendermos isso, de repente, evitamos a visita, dizemos que não podemos atender e a pessoa perde a oportunidade de um contato maior com a espiritualidade. Mas pode ser que a pessoa não queira mesmo participar. Mas nós somos fraternos, nós gostamos da visita. Por favor, então entre. Olhe, é rapidinho. São só uns minutinhos. Aguarde aqui neste aposento e assim que terminar, nós vamos então usufruir da sua presença, não é?
Não convém deixar que o evangelho no lar se transforme num ritual ou cerimônia religiosa. Não é. Não é um ritual ou cerimônia religiosa. É um encontro familiar, muito à vontade, né? Se nós pusermos, por exemplo, a mesa onde está a sala onde estamos nos reunindo, se pusermos uma toalha especial, se pusermos um vaso de flor, se pusermos o retrato de alguém, uma imagem... o pessoal já começa a fazer reverências para aqueles espíritos. Não se trata disso, né? Não queremos que se torne um ponto de atividade religiosa formal exterior. Tá? Essa reunião mediúnica é feita nos lares, não é no centro espírita. No centro espírita é o lugar apropriado para trabalhos espirituais, porque é a mesma comparação de uma casa de família com um hospital. A casa de família é muito útil, mas não tem os aparelhamentos, não tem os funcionários especializados como tem um hospital. Então, se há uma função de socorro espiritual maior junto à humanidade, é no centro espírita. Nos lares fazemos o evangelho no lar. É alguma coisa mais simples, familiar. Tá? Mas não pode aplicar passes. Eu gosto tanto de receber passes. Da mesma maneira que a água fluidificada. Se houver alguém muito enfermo, aflito, e se houver no grupo uma pessoa que sabe aplicar passes, então poderá ser ministrado o passe. Mas não deve ser prática usual, não é reunião de passes. Os passes nós recebemos lá na casa espírita, não é? Nós já vimos a diferença de centro, espírita e lar. E sabe também o que pode ocorrer? Porque às vezes o evangelho no lar, um vizinho começa a gostar e a vir, ou aquela pessoa que é meio parente, amigo, acostumou também vem e cresce o evangelho no lar e todo mundo quer receber passe. Olha como desvirtuou a finalidade, não é? E criança? A criança pode participar se ela tiver idade e mentalidade para acompanhar a reunião sem ficar inquieta e sem fadiga para ela. Há crianças que têm 4, 5 anos, mas são tão acomodadas, não é? E até interessadas nos temas. E há outras para quem seria uma tortura ficar um pouquinho parada. Então vai depender da criança, da sua disposição. Mas se ela tem condição para estar presente e acompanhar um tanto, por isso às vezes a gente até faz só 15 minutos de reunião, aí essa criança pode colaborar ativamente. Ela sabe fazer uma prece. Não faz uma prece longa, como os adultos, mas ela fala umas poucas palavras, não é? Às vezes ela já sabe ler, tem 7, 8 anos, sabe ler, e pode ler a passagem. Pode até às vezes entrar num comentário, e às vezes a gente se surpreende que uma criança, o corpo é novo, mas o espírito é velho, nos faz comentários inteligentes na hora de estudarmos o Evangelho. Estamos vendo o valor do Evangelho no lar. Mas sabem quem fala com muito mais propriedade, resume numa mensagem, é Emmanuel, através de Chico Xavier. Ele nos diz o seguinte: quando o ensinamento do Mestre vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Quando nós aprendemos com Jesus, nós nos ajudamos mutuamente, não é? Procuramos nos alegrar. Às vezes pode parecer um pequenino sacrifício nosso, mas o benefício é muito grande. A observação impensada é ouvida sem revolta. A observação impensada na vida familiar, de vez em quando, escapa alguma coisa da gente. A gente fala algo que pode ferir os nossos familiares. Mas se nós fazemos o Evangelho no lar, nós já estamos todos orientados para não prestar muita atenção a essas pequeninas coisas, as pequeninas falhas, não é? A calúnia é isolada no algodão do silêncio.
Não passa adiante, não. Ah, é uma calúnia, uma acusação falsa. Não endosse, não passe adiante. Morre ali no silêncio. A enfermidade é recebida com calma. Este nosso mundo, né, de provas e de expiações, como não haver doenças? E quando chega a doença, a enfermidade, nós vamos ficar agitados, revoltados? Calma, né? Nós temos a orientação evangélica. O erro alheio encontra compaixão. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina, não é? A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Os espíritos adversários, eles só podem nos atingir, vamos dizer sinteticamente, de duas maneiras. Através de um pensamento que ele nos envia, ou quando ele provoca alguma situação no ambiente ao nosso redor. Se nós estivermos vigilantes, nós estaremos tomando cuidado com estes pensamentos inferiores para não dar guarida a eles, ou com os problemas que surgem para a gente não deixar a contenda seguir adiante, não é? E aí, dentro desse paraíso, um lar assim com essa compreensão seria um paraíso, né? E aí, dentro desse paraíso, que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e de entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Com este estímulo que nos dá Emmanuel e com o conhecimento da doutrina espírita, nós agora estamos convidados a fazermos o Evangelho no lar, que não é um passe de mágica, não, para a transformação imediata de nada no mundo, mas é um bom caminho para a felicidade nossa e dos nossos familiares. Obrigada.